Qual é o propósito das línguas estranhas? Em Atos 2, o propósito das línguas estranhas foi confirmar a descida do Espírito Santo na vida dos novos irmãos que estavam orando. Um dia desse, uma pessoa me fez uma pergunta. Pastor Aziel, essa semana, Pastor Aziel, ali não eram línguas estranhas, ali era dialetos. Há uma construção gramatical que nós precisamos analisar, e eu não vou falar dela, porque nós não precisamos disso para crer no que a Bíblia fala. A Bíblia diz, quando recebereis o Espírito Santo, se fará dentro de vocês um rio. Um rio. E observe o verso, coloca aí, irmão, 2:4. Eles não estavam nas ruas, eles estavam na casa, possivelmente, de Maria. Todos estavam orando e o Espírito Santo desceu sobre eles. Olha lá. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí não é xenolália, aí não é idioma, aí é língua estranha, confirmando a promessa. Agora alguém usa, observem bem, verso 6, essa foi a pergunta da pessoa. Olha o verso 6, diz assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria. A Bíblia não estava dizendo que os discípulos estavam falando os idiomas dele. Você não lê no texto. A Bíblia diz que eles os ouviam falar. Alguns creem aí no milagre da audição. Enquanto eles falavam, eles ouviam Deus, os discípulos, falando as maravilhas de Deus neles. Ok? A mesma forma. Aí quando você vai, o verso 11, olha o verso 11. Aí diz aí no verso 11, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido nas nossas próprias línguas, falar do quê? Em línguas estranhas eles falavam da grandeza de, não era pregação de evangelho. Olha, o maior erro dos exegetas, os que se dizem grandes exegetas. Por isso que eu gosto de F.F. Bruce, que ele diz que esse texto é totalmente sobrenatural. Aonde é, por exemplo, se eles estivessem falando no dialetos deles, por que Pedro precisou pregar para eles? Eles não se converteram ouvindo as maravilhas de Deus. Eles se converteram quando Pedro foi pregar. E se eles estavam compreendendo as grandezas de Deus, por que eles zombaram dos que estavam falando línguas? Meu Deus do céu, tem gente que parece que não lê a Bíblia. Quer ver? Olha o verso 12. Olha o verso 12. Olha aí os críticos da internet que são contra. Olha aí. E todos se maravilhavam e estavam como? Dizendo um para os outros o quê? O que quer dizer isso? Olha, se eles estavam entendendo, por que eles não creram logo? Se era dialeto, qual era o propósito? Irmão, só na cabeça de gente que quer desfazer. Tem um bocado de gente aí que é seco, teólogo velho seco, que não busca Deus, não quer orar e não quer ter experiência com o Espírito Santo, aí fica inventando, ali era dialeto. Dialeto para quê? Se eles estavam dizendo o que quer dizer, eles não estavam entendendo nada, porque eles estavam falando línguas estranhas das maravilhas de... E quando você fala de maravilha de Deus, quem não é espiritual não compreende. Meu Deus do céu! Agora tu quer ver o pior? Coloca o verso 13. Olha aí. Como é que diz o verso 13? Hein? Como é que diz? E outros zombavam, diziam, estão cheios de mosto. Olha como foi que eles disseram. Se eles estavam entendendo, se era dialeto, não evangelizou nada. Porque esse dialeto foi piorar. Porque eles disseram assim, eles estão embriagados, eles estão doidos. Manda um teólogo explicar isso aí, se era dialeto. Por que eles disseram que eles estavam bêbados? Aí, depois dessa loucura, porque grandeza de Deus, maravilhas de Deus, só entende quem é espiritual, meus irmãos. Tu pode orar, tu pode buscar e falar línguas estranhas que é do céu. Deixa o teólogo do diabo dizer o que ele quiser. Agora está bem aí, eles não entenderam nada. Se não houver o sobrenatural para mexer com a tua fé e a tua crença, você não vai crer nisso. Você quer ver agora? Vamos lá, verso 14. Agora começa o mais interessante. Olha aí, eu vou ler para poupar minha garganta.
Pedro, porém, pondo-se em pé, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pronto, é para isso, ele disse aqui. Aí agora é que Pedro vai pregar. Isso aqui, você vai ver, é a pregação. Depois que ele vai pregar, é que o povo vai entender. E quem pregou para a multidão não foram os que estavam no cenáculo. Eles falaram, foi as maravilhas de... E as maravilhas de Deus para aquele povo era loucura. Era coisa doida. Eles estão tudo bêbado. Se era dialeto, onde é que eu estou compreendendo o pastor Carlos falar comigo, eu vou dizer, o senhor está bêbado. Mas só uma loucura mesmo. Se era dialeto, por que eles chamaram esses crentes de bêbado? É porque o poder de Deus não embriaga. O poder de Deus nos leva a glorificar. É assim, meu irmão. Então pronto, aí depois foi que Pedro foi pregar. Maravilhas de Deus acontecem quando você está no Espírito. É só isso. E aí coloca aí, 14:2. Por que tu tem que falar língua estranha? E pode falar, meu irmão. E não liga para quem é free, não. 1 Coríntios 14:2. Olha aí. 1 Coríntios, não é Atos, é 1 Coríntios 14, verso 2. Olha o que Paulo diz. Porque o que fala em língua, o que? Não fala quem? Eles estavam falando, eram as maravilhas de... Então ele não estava falando para os homens. Ele estava falando para quem? Para Deus. Olha aí. Se não a Deus. Porque ninguém entende e em espírito fala... Pronto, pode falar língua estranha, e deixa o cão se zangar, e deixa o frio falar, e é assim que a palavra de Deus nos ensina. Se línguas estranhas não tivesse efeito para nós, por que que Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu oro bem, e quem fala em línguas estranhas não fala homens, e o pastor falou aqui de Romanos 8, são os gemidos inexprimíveis. Então pronto, faça isso.